Deus nosso Pai, luz do amor que habita em nossos corações, ilumina as nossas mentes, Senhor, com o olhar amoroso de Jesus, o nosso irmão maior. Com as bênçãos divinas, Senhor, desse teu amor a fortalecer os nossos corações nessa jornada, em que tantas coisas vêm acontecendo, mas nós te sentimos, Senhor, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O amparo divino da espiritualidade amiga que se faz sempre presente, trabalhadores incansáveis que trabalham em nome de Jesus e por Ele, a nos auxiliar com tanto carinho, com tanto amparo, sem olhar de julgamento, só o olhar de paz e de carinho. Que esse olhar doce se estenda para todos os nossos irmãos em sofrimento, Senhor. A todos que estão nos hospitais, nos cárceres, nos abrigos, nos orfanatos, nas ruas, aonde há escuridão, Senhor. Que a Tua luz divina ilumine os corações daqueles que ainda ignoram a grandeza desse Teu amor sublime. Pai, somos gratos pela oportunidade do Evangelho em nossa casa, em nosso coração. Assim sendo, Senhor, agradecendo o Teu amparo divino, nas bênçãos divinas do Teu amor, nos envolve hoje e sempre, meu Senhor. Graças a Deus. Boa tarde a todas e todos. Que as bênçãos de Jesus nos iluminem sempre, cada dia de nossas vidas. Eu continuo com muita saudade de todos vocês, sentindo saudade do abraço, da conversa, do aperto de mão, de vários momentos em que trocamos energias através do contato, conversando, escutando. Mas nesse momento em que nós somos convidados a esse recolhimento em nosso templo interior, em que a espiritualidade nos oferece a oportunidade de chegarmos em vários lares e exercitar em nossas vidas a paciência, a tolerância, o convívio de diversas formas, nos alertando acerca da importância do cristianismo vivido em nossos corações. Independente de você ser espírita, católico, protestante evangélico, bandista, não importa. O que importa é que Jesus possa iluminar seu coração, sua vida, e que você possa compreender a importância e a lição que a vida nos traz nesse instante. Na nossa tarde de hoje, nós vamos imaginar, aqueles que conhecem o Grupo Espírita Francisco de Assis, que nós vamos estar com a equipe espiritual do Jefa em nossos lares. Mas você que é de uma outra casa espírita, você pode mentalizar a sua casa espírita também. Mais particularmente, eu falo do Jefa porque o Jefa é minha casa. Como muitas casas são importantes em nossas vidas, mas o Jefa tem uma história especial na minha vida e na vida da minha família. E aí nós fazemos esse convite para que você mentalize o Grupo Espírita Francisco de Assis e toda a equipe espiritual que compõe esta casa. E nós possamos, na tarde de hoje, estabelecer essa sintonia em nossas vidas e permitir que a espiritualidade adentre em nossos corações, que nós possamos abrir o nosso coração. Nós não vamos permitir que as portas do nosso coração se fechem. Nós vamos abrir para que o mundo espiritual, através da prece, através do recolhimento, através da mentalização, possa se fazer presente em nossas vidas. E eu gostaria de trazer na tarde de hoje uma reflexão de um momento que eu vivi alguns anos atrás. Eu sempre gosto de falar acerca de situações que eu vivi, porque essas experiências são muito importantes e elas são significativas porque é a realidade de cada um. E alguns anos atrás, mais precisamente há uns 4 anos atrás, eu fui convidado a ir a uma casa espírita no interior. Eu não gostaria de citar a cidade, fazer referência à cidade, qual foi a cidade do interior que eu fui, eu não gostaria de fazer nenhuma referência. Mas essa casa espírita que eu fui,
eu não tive uma grande identificação com a casa. A casa não foi uma casa que me identifiquei. E é muito difícil isso acontecer. Eu vou confessar aqui para vocês que foi a única vez que isso aconteceu na minha vida. E aí eu fiz o meu trabalho e voltei. Quando eu cheguei em casa, eu fiz uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade do trabalho, mas eu falei assim: Senhor, eu peço ao Senhor que, por favor, essas pessoas que me convidaram, com todo o respeito que eu tenho com elas, eu gostaria de ser convidado novamente para ir lá. E aí eu pedi para não retornar a essa casa espírita. E aí, 3, 4, 6 meses se passaram e eles ligaram para mim, me convidando para retornar a essa casa espírita. E naquele momento eu disse, meu Deus, o que é que eu digo? O que é que eu falo? Porque eles não marcaram a data, eles me pediram para marcar a data. Então eu disse, meu Deus, eu não tenho como dizer não. Mas aí os dias foram passando e eles me pediram para confirmar a data, então eu confirmei uma data. E aí essa data ficou mais 4, 5 meses para frente. Quando foi chegando próximo da data, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou, não vou, peço alguém para me substituir. E foi num período em que eu fiquei gripado. Eu fiquei gripado nesse período, são uns 4 anos. Eu disse, bom, Senhor, eu até olhei para cima quando falei. Não sou eu que não quero ir, mas eu estou gripado. Então eu vou pedir alguém para me substituir nesse trabalho. E aí eu fiquei tranquilo. Eu tenho um amigo que disse para mim que podia ir. Eu disse, eu vou pedir alguém para me substituir. Só que aí à noite eu fui dormir e tive um sonho. No sonho, eu me vi em uma outra cidade, em um outro local no mundo espiritual. E é um local que tinha uma rua de calçamento de paralelepípedos, umas casas de um lado, casas do outro, e eram casas que elas tinham os terraços com grades. E eu visualizando tudo isso no sonho. E com uma nitidez impressionante, porque meus sonhos geralmente não são nítidos, mas quando eles são nítidos é porque eu preciso aprender o ensinamento que aquele sonho me traz. E aí eu olhava de um lado para o outro e eu via casas com os terraços, com grades. E aí estava meio escuro, o local era escuro, era como se tivesse faltado energia na cidade. E aí eu andava, quando eu olhava para uma das casas, eu visualizava como se fossem seres animalescos que estavam ali por trás de jaulas, que queriam sair para me pegar. E isso me assustava. Eu olhava de um lado, era assim, do outro lado era assim. Quando eu passava a observar melhor, eu percebia que eram seres que não eram seres aqui do nosso convívio, não eram animais dos quais nós conhecemos. Eram seres estranhos que eu prefiro aqui não descrever para você. E aí eles ficavam nas grades como se quisessem sair daquelas grades para me pegar. E naquele momento eu ouvi uma voz que me falou como se fosse um amigo espiritual me dizendo assim: se você não quer ir para lá, se você não quer ir para esse lugar, vá trabalhar em nome de Jesus. Quando eu despertei na minha cama, eu estava desnorteado, eu não sabia onde eu estava. Para que você tenha uma noção do que eu estou falando. Isso nunca havia acontecido comigo. Eu durmo no meu quarto e eu estou nesse quarto agora e aqui está ao meu lado a minha mãe na sua cama hospitalar, a minha mãe que é o meu bebê de 80 anos com Alzheimer. E aí dorme eu, minha esposa e minha mãe. Eu e minha esposa na nossa cama, minha mãe na caminha dela hospitalar conosco. E ao meu lado tem uma janela. Então quando eu acordei, eu olhava para um lado, olhava para outro, eu não sabia onde eu estava. Eu não sabia onde eu estava. Aí de repente eu olhei para minha janela e eu fiquei pensando, meu Deus, essa janela aqui vai dar para onde? Eu não lembrava se ela dava para a garagem, para a frente do apartamento, para os fundos, eu não lembrava. Eu passei uns minutos na cama até me recompor e perceber que eu estava no meu quarto. Quando eu percebi que eu estava no meu quarto, eu disse, meu Deus, eu estou no meu quarto. Eu ouvi novamente, como se fosse uma voz falando, não queres ir para lá não? Trabalha a serviço do Evangelho. E aí eu imediatamente me recompus e disse, meu Deus, me desculpe, me perdoe, mas eu vou para o meu trabalho sim. E fui para essa casa espírita nesta cidade, fiz a palestra,
Depois da palestra, quando eu ia saindo, um senhor me procurou. E ele disse assim: meu filho, olha, eu tive muita dificuldade para chegar aqui, mas foi muito bom ter vindo, porque você falou algo que tem uma importância muito grande para o momento que eu estou vivendo. E aí nós conversamos um pouco, eu pude orientar aquele cidadão em uma situação que ele estava vivendo, e claro, eu não posso contar que situação é essa aqui, mas eu percebi e eu fiquei fazendo uma reflexão, meu Deus, como nós somos. Às vezes nós não percebemos que a mensagem do Evangelho ela precisa se fazer presente em qualquer parte, em qualquer lugar. Porque o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, a luz da doutrina espírita não tem preço em nossas vidas. E quando eu falo isso para você, meu irmão e minha irmã, eu falo porque nós cristãos, eu vou falar aqui generalizando agora para você compreender como eu falo. Apesar de todo o respeito, eu tenho um imenso respeito e tenho muitos amigos nas igrejas reformadas, aquelas que vieram da reforma protestante, em todas elas, em todas essas escolas de cristianismo, catolicismo, as igrejas ortodoxas, todas as religiões, todas essas escolas são de fundamental importância. E todas essas escolas exercitam o cristianismo de uma forma muito bonita. Mas a doutrina dos Espíritos nos ensina que só exercitar a fé através da frequência no templo, através do dízimo, através de algumas palavras, não é o suficiente em nossas vidas. Não é o suficiente em nossas vidas. É preciso esse exercício de Jesus no dia a dia, na rua, no trânsito, no trânsito. Às vezes eu estou no trânsito e alguém faz alguma barbeiragem, eu fico pensando, meu Deus, eu tenho vontade de xingar. Eu não vou mentir para vocês. De vez em quando eu me pego, disse, meu Deus, eu me pego me policiando. Porque dá vontade de você revidar. A pessoa diz uma coisa, você diz outra, e a gente precisa se policiar nesse momento. E aí esse é o exercício do Evangelho de Jesus, em cada lugar que nós chegamos no trabalho. E eu falo isso para você porque muitas pessoas acreditam que o exercício do cristianismo é simplesmente uma fé de crença. Mas quando nós falamos em fé, fé é convicção. E se você crer em Jesus não é simplesmente acreditar que Jesus existiu. Crer em Jesus é o exercício dos seus ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos convidou a amar-nos uns aos outros e não a armarmos uns com os outros. Não era armar-se, era amar-se. Jesus nos ensinou verdadeiramente o sentido de amar. Esse cristianismo que ele se desdobra nesse momento. O Chico falava que nesse período da transição nós iríamos perceber que as pessoas iam mostrar aquilo que elas têm de melhor e aquilo que elas têm de pior. Nós iríamos nos revelar. E nós temos percebido que nesse momento de pandemia, e eu digo isso para você com toda sinceridade, porque nós percebemos que cada casa espírita tem sua estrutura, tem suas condições, tem seus trabalhos de assistência social. Eu tenho visualizado amigos, irmãos e irmãs que têm trabalhado muito nesse período. Têm assistido muitas pessoas. E aí nós vamos perceber a frase do Chico quando ele falou que nesses momentos nós enxergaríamos o melhor das pessoas. Mas não é só o trabalho do alimento, de dar, é o trabalho também do exercício da paciência e da tolerância em nossas casas, cuidando dos nossos, dos vizinhos, das pessoas. Também nós iríamos enxergar o pior das pessoas. Pessoas que adoeceram nesse período da pandemia e que outras pessoas não quiseram nem sequer se aproximar. Não, meu Deus do céu, pode ser que esteja com o Covid e eu não vou chegar perto. Apesar que nós sempre falamos que é tão interessante esse momento, porque eu converso com muitas pessoas que dizem assim, José, eu estou em pânico. Eu estou passando por síndrome do pânico, angústia, muitas ideias de suicídio, porque nós também vivemos uma pandemia. Nós vivemos uma pandemia do vírus e vivemos uma outra pandemia há muito tempo, há alguns anos, que é a pandemia dos suicídios, das doenças emocionais, dos transtornos emocionais. E aí nós falamos que, olha, fica tranquilo,
Fica tranquilo com a convicção do Evangelho na tua vida, porque nesse momento nós somos convidados ao exercício do Evangelho em nossas casas. As nossas casas se tornam espécies de templo, continuidade do templo do Evangelho de Jesus. Os centros espíritas, as igrejas, os templos religiosos são extensões em nossas vidas, em nossos corações. Nós instituímos o Evangelho em nossos lares e, através desse Evangelho no lar, nós conseguimos trabalhar com o mundo espiritual que conta conosco através dessas vibrações. Eu tenho pessoas que cuidam de idosos, eu cuido da minha mãe. E essas pessoas que cuidam de idosos às vezes chegam para nós no telefone e dizem assim: olha, eu gostaria de ajudar mais, mas eu preciso muito ter cuidado por conta da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó. É verdade. Mas você pode colaborar muito através da prece, através das vibrações de confiança, através das vibrações de fé, através simplesmente da prece. O mundo espiritual manipula esses fluidos e leva àqueles que necessitam e trabalha em outras casas, em outras situações, com outros espíritos. Todos aqueles que estão desencarnando nesse momento estão sendo muito assistidos no mundo espiritual. Todos aqueles encarnados que têm buscado com convicção o Evangelho têm sido muito assistidos nesses momentos. Mas aqueles que se encontram em momentos de desequilíbrio, se sentindo desnorteados, não se inquietem. Não se inquietem. São momentos que nós vivenciamos e que são experiências importantes para nós. Busquemos o Evangelho de Jesus. No nosso estudo da tarde de hoje, que é um estudo belíssimo, de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos diz, é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la. É um convite que Jesus nos faz. Jesus nos convida para segui-lo, mas carregando a nossa cruz. Porque existem amigos, irmãos e irmãs que esperam que, desde o momento em que iniciam em uma prática espírita, católica, ou seja, de qualquer uma outra religião ou denominação religiosa, elas possam se ficar livres de todos os seus problemas e dificuldades. Mas os problemas e as dificuldades são exercícios em nossas vidas. Quando Jesus nos convida para segui-lo, nos convida para segui-lo carregando nossa cruz. Só que carregar a nossa cruz com o apoio de Jesus é totalmente diferente. Vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Quando Jesus diz que vai nos aliviar, ele não diz que vai resolver nossos problemas: eu vou tirar a cruz da sua vida, o peso, eu vos aliviarei. Ou seja, se você carregava um peso, com um peso de 50 quilos, eu estou aqui dando um exemplo figurado, vamos colocar esse peso agora para 10? Ainda é um peso? É, mas eu já tirei 40 quilos do peso. Então, é essa a proposta de Jesus em nossas vidas. E quando nós falamos no exercício da prática do Evangelho, eu falei para vocês que nós temos um maior respeito por todas as escolas cristãs. Mas muitas escolas cristãs preconizam simplesmente a fé pela crença. E nós preconizamos a fé pela crença, mas a crença em Jesus é o convite para o exercício da prática de Jesus em nossos corações. E é nesses momentos que nós vamos reconhecer a importância dessa prática no dia a dia, no trabalho, na rua, no ônibus, no carro, em nossos lares, em nossas vidas por completo. O espírita ou qualquer cristão, ele não pode ser cristão apenas no momento em que ele está no seu tempo religioso. Ele precisa ser cristão em cada momento de sua vida. Apesar de todos nós, por sermos ainda muito limitados, muito distantes do Evangelho verdadeiro de Jesus, temos muita dificuldade e temos recaídas. Por isso que Jesus nos faz o convite, independente da situação, e nos conta a parábola do filho pródigo. Nos fala daquele filho que abandonou o pai, que pediu a sua parte da herança, foi embora, mas que depois se retornou e foi recebido pelo pai. É uma associação para todos nós, que podemos ter momentos de recaída, de dificuldade, mas que as portas de Jesus, do Evangelho, do seu coração, do mundo espiritual em nossas vidas estarão sempre abertas. E eu falo isso para vocês
quando nós nos referimos também aos trabalhos do Lar de Clara. Eu falo especificamente do Lar de Clara porque o Grupo Espírita Francisco de Assis tem um trabalho de fundação, de estruturação, de acompanhamento total com o Lar de Clara. E o Lar de Clara, eu visualizo, pelo menos eu nunca conversei isso com ninguém. Eu tenho certeza que todos os trabalhadores dessa casa espírita visualizam assim, mas eu particularmente já tive oportunidades em que eu visualizei um trabalho mais à frente. Mas para que esse trabalho mais à frente possa existir, é necessário que ele possa continuar. E eu sei que nesse momento de pandemia, com muitas dificuldades, todas as instituições estão passando. Nós não podemos abrir mão de auxiliar a casa espírita, de auxiliar a instituição, que trabalha muito diretamente com crianças, com jovens, mas que também tem um corpo de funcionários. E todos esses funcionários, todos esses jovens, crianças, voluntários, eles se integram. E eu acredito que não deva ser fácil convivência. E nós percebemos que todas as instituições humanas, todas elas, têm muitos problemas. Mas é justamente o exercício dessa prática de convivência, com as limitações, com os problemas que nos engrandecem. É isso que nos torna verdadeiramente cristãos. E quando eu converso isso com você, amigo que nos escuta e amiga, é porque todos nós podemos colaborar de N formas, com alimento, com algum recurso que nós podemos colaborar naquele instante. O que nós não podemos é permitir que o trabalho pare. Nesse momento de pandemia, eu sei que existem muitas prioridades na vida de cada um, mas nós não podemos esquecer que a nossa maior prioridade é a busca da evangelização, principalmente para os espíritos que estão reencarnando nas condições mais variadas. E que esses espíritos que estão reencarnando na condição de nossos filhos, filhas, irmãos, irmãs, seja a condição que for, são espíritos que precisam desse processo de evangelização profundamente. O espírito de André Luiz tem uma obra chamada Os Mensageiros. E todas as vezes que nós falamos aqui de André Luiz, eu gosto sempre de enfatizar. O trabalho de André Luiz é um dos trabalhos, a coleção André Luiz é uma das coleções mais belas de vida no mundo espiritual que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi trabalho igual. E um dia, Geraldo Lemos Neto, que foi muito amigo do Chico e conviveu muito tempo com o Chico, ele conta que perguntou ao Chico: Chico, mas essa coleção de André Luiz é realmente só do André Luiz? E o Chico sorriu e respondeu, ele disse: não, Geraldo, tem uma equipe espiritual por trás desse trabalho, mais ou menos 12 entidades venerandas responsáveis por essa obra. E aí ele perguntou o nome de uma dessas entidades e o Chico disse: eu não posso falar. Mas aí, algum tempo depois, o Chico disse: olha, eu posso falar o nome de uma dessas entidades. E aí o Geraldo disse que insistiu e o Chico respondeu: é Sócrates o Greco. Então, veja só, ele citou o nome de uma das entidades que ele pôde revelar: Sócrates o Grego. Então nós vamos imaginar o corpo espiritual por trás dessa obra. E essa coleção ao nosso alcance. Eu não sei se você já leu Nosso Lar. Se você não leu ainda, eu peço a você que não comece pelos Mensageiros, nem Missionários, nem Obreiros da Vida Eterna, nem Evolução dos Mundos, nem Libertação. Vá para Nosso Lar. Mas se você já leu Nosso Lar, então não deixe de ler Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna. Cada uma dessas obras tem uma história em particular. E interessante que lá nos Mensageiros, ele tem um capítulo, que se não me engano é o capítulo 34, em que André Luiz está em uma casinha no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E nessa residência, num bairro de periferia, isso se passa lá nos anos de 1930, 1935, porque a obra é de 1945. E aí o André Luiz conta que em uma casinha de periferia, muito pobre, invisível, essa expressão que ele cita, invisível aos olhos humanos. Porque aos olhos humanos existem muitos invisíveis. Existem os invisíveis que dormem nas ruas, existem os invisíveis que trabalham, mas muitas vezes nós não enxergamos porque acreditamos que as funções dessas pessoas não são importantes e relevantes, mas são fundamentais. Quantos invisíveis por aí? É impressionante
a quantidade de pessoas invisíveis diante das pessoas. E quando eu falo isso, eu não estou citando como invisíveis espíritos encarnados, não. Estou falando dos encarnados. Uma vez eu cheguei numa casa espírita e eu contei uma história é uma história da literatura portuguesa que mostra uma pessoa que foi entregar o leite em um apartamento e tocou a campainha. E a dona do apartamento olhou para a secretária e disse assim: Fulana, vá ver quem é lá fora. E ela foi ver e de lá ela respondeu: Não é ninguém não, doutora, é só o leiteiro. E aí o leiteiro saiu daquela casa fazendo uma reflexão: Meu Deus, eu não sabia, mas eu não sou ninguém. E aí muitas pessoas se imaginam ninguém, mas nós nem imaginamos a importância que essas pessoas têm diante de Deus. O Chico Xavier contava que havia lá na cidade de Uberaba um cidadão que era andarilho de rua, morador de rua. E ele andava, dormia na rua, as pessoas alimentavam, o Chico ajudava muito. Ele não podia ver o Chico, porque ele dava um abraço no Chico e dava um beijo no rosto do Chico. Só que a boca desse cidadão, pelos problemas dentários que ele tinha, ela salivava muito. E ele tinha uma ferida no rosto que não sarava. E todo mundo tinha muito nojo dele. Mas aí ele dava um beijo no rosto do Chico. E o Chico beijava, abraçava ele com gosto e sorria, e as pessoas ficavam enojadas e diziam: Meu Deus, como é que o Chico tem coragem? Só o Chico mesmo. Os anos passaram e um dia ele desencarnou. Esse cidadão desencarnou. Quando ele desencarnou, aí foram todos pro velório, o Chico estava lá. Apesar de ter sido um velório daqueles sociais, em que as prefeituras é que dão caixão, quase enterra como indigente, mas como ele era muito conhecido das pessoas que trabalhavam ali na assistência social, então as pessoas se encarregaram de acompanhar esse processo. E aí o Chico disse: Olha, vocês não imaginam o espírito encarnado naquele corpo, o nível evolutivo daquele espírito. E aí as pessoas: O que, Chico? Mas quem era? Chico foi para o túmulo e nunca revelou quem era. Mas o Chico falou que era um espírito de uma hierarquia evoluída. Talvez você me pergunte: por que ele passou por aquilo? Porque ele pediu. Ele pediu porque muitas vezes os espíritos reencarnam nessa situação para nos ensinar, para nos oferecer a oportunidade da prática da caridade, da prática do exercício do evangelho, porque nós ainda estamos na condição de observar as pessoas e enxergar a aparência física, a aparência financeira bancária, o nome, o sobrenome. Mas você é o que? É fulano de tal, é doutor fulano de tal. Nós não enxergamos o coração, nós não enxergamos a alma, o que vai lá dentro. Muitos desses espíritos reencarnam nessa condição e pedem por esse processo de vida, porque para eles 50 anos, 70 anos, 80 anos encarnado nessa condição é um segundo, são 18 segundos, 18 minutos de uma existência. E verdadeiramente é. E eles vêm e tiram esse processo de letra, mas eles são oportunidades valiosas que muitas vezes nós perdemos, porque nós ainda enxergamos nas pessoas as vantagens que nós podemos tirar das pessoas. É isso o cristianismo que o espiritismo vem nos oferecer. Por isso Jesus falava, e é por isso que Kardec sempre deixou claro, o espiritismo como cristianismo redivivo, ou seja, é resgatar aquele cristianismo que estava envolvido em rituais e em dogmas de culto exterior, que não envolviam o coração e o sentimento, que estava na UTI da vida. Aquele cristianismo que estava na UTI da vida, envolvido por religiosos, que falavam no reino dos céus, mas preferiam o reino da terra. É esse o cristianismo que o espiritismo vem e nos fala. É preciso resgatar esse cristianismo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora de nossas vidas. Estabelecer esse processo de coração a nível de sentimento com nossos irmãos e irmãs. E quando eu falo isso aqui, não é que o objetivo do espiritismo seja espiritizar o mundo. O objetivo do espiritismo não é espiritizar o mundo, não é tornar todos espíritas. O objetivo do espiritismo é resgatar Jesus em nossos corações dentro da sua denominação religiosa. Porque eu conheço muitos amigos que me procuram e dizem: Josué, mas eu sou católico. Tudo bem.
Eu digo, olha, não há problema nenhum. Jesus se faz presente em qualquer parte, na igreja, no templo católico, no templo protestante, em qualquer parte, onde duas ou mais pessoas estiverem em meu nome, eu aí estarei entre elas, disse-nos Jesus. E André Luiz nos cita que nessa casinha na cidade do Rio de Janeiro, invisível aos olhos humanos, as pessoas não enxergavam, porque era uma casinha pobre, era um ponto de apoio de nosso lar aqui na Terra. Havia reencarnado ali espíritos profundamente ligados à colônia espiritual do nosso lar. E aquele ponto de apoio era tão importante que no capítulo 34 do livro Os Mensageiros, que eu trago aqui para vocês, André Luiz cita, para que vocês tenham uma ideia de como é importante esse trabalho. Eu vou aqui usar a expressão que ele usa fiel no livro. Pelo número de trabalhadores espirituais que perdoitaram na casinha humilde, reconhecia a importância daquele núcleo de serviço tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, Isabel era a médium, o espírito encarnado que habitava aquele lar, juntamente com as suas filhas e o filho, e que havia enviuvado, e que o marido, desencarnado, era um apoio espiritual ao trabalho de Isabel, ali naquele pontinho. E aí ela diz que o Senhor recompensa a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe força para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Vejam vocês, é o relato de uma mãe desencarnada que, naquele pontinho de apoio, conseguiu desviar a filha do suicídio. E aí ela conta como foi na obra. E aí, incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso, diz André Luiz: mas como encontrou minha irmã, a sua filha? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos. E faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto deveria e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Tenho tentado me aproximar dela durante o dia, mas com a mente, vejam só, como o Espírito descreve isso claramente na obra, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pode sentir a influenciação. A própria filha bloqueava a influência da mãe. Por que ela bloqueava? Ela bloqueava porque ela estava tão envolvida com os problemas, com as dificuldades financeiras e com outros processos, que ela não encontrava um espaço para o exercício da prática da fé, da prece, da meditação. E ela, por isso, a mãe não conseguia inspirá-la, para desconectá-la, para chegar até o seu coração, até o seu sentimento, para poder intuí-la quanto às estratégias para que ela não se envolvesse com o processo do suicídio. E aqui ela explica: precisava encontrar-me com ela à noite. E isso não era fácil, porque eu não tenho ainda bastante elevação espiritual. Era uma mãe que era recém-desencarnada, era um espírito que, pela condição que ela fala, ela já tem um certo processo espiritual, mas não suficiente para se fazer tão presente na vida da filha. Aí ela diz: não podia operar sozinha. O grupo em que sirvo, ela era trabalhadora lá na espiritualidade, não poderia demorar na crosta uma noite inteira. Foi então que uma amiga me trouxe a esse posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. O relato do espírito desencarnado na obra é tão interessante e ela continua. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Nós encontramos nesse momento muitas pessoas em processo de desequilíbrio, em processo de desajustamento, que estão buscando se recompor. Mas se você se encontrar em desespero, se você não encontrar no fortalecimento da fé através do exercício da leitura, porque as pessoas às vezes dizem para mim: eu não tenho tempo para ler. Eu quero dizer para você que agora você deve encontrar um tempo para ler sim.
Você deve encontrar um tempo para ler. Você não só fica na Netflix, na Amazon Prime Video, essas coisas, não. Encontre tempo para ler, sim. Você pode ler a coleção André Luiz, a Codificação, algumas outras obras. Busque iluminar sua alma, seu coração. Nós precisamos trabalhar e para que possamos sermos ajudados, nós precisamos colaborar com a espiritualidade. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e a quem bate, abre-se-á. O convite que a espiritualidade faz para você, meu irmão e minha irmã, nesse momento, é que se você se encontra com inclinação suicida, com desespero, com angústia, com solidão, seja lá o processo que você viva, não se esconda dentro dessa situação. Ligue para alguém, ligue para mim, ligue para alguém de uma outra casa espírita, da própria casa espírita, das pessoas que você conhece no Jefa. Procure apoio com seus amigos e amigas verdadeiros, com pessoas que possam colaborar com você, mas não se permita se perder nessa situação. Não deixe se envolver e cair de vibração até um processo que se torne mais grave. Feito eu já visualizei alguns irmãos e irmãs. Nós precisamos nos recompor através da prece, através da busca incessante de nos melhorarmos. Esses valores da alma é o exercício que somos convidados a fazer nesse instante. E quando eu falo isso aqui para você, eu quero dizer para você uma coisa que aconteceu em uma live que nós fizemos. Eu acho que foi de uma casa espírita chamada Meninos de Luz. E nós fizemos uma live e tudo fluía bem. Aí de repente surgiu uma pergunta falando das pessoas que têm vivido esse momento de pandemia e têm passado por dificuldades e têm recorrido ao álcool. E aí quando nós íamos nos preparar para falar, o sinal caiu. E olha, pense numa dificuldade para esse sinal voltar. Quando esse sinal voltou, eu recebi uma intuição e eu comecei a conversar com o pessoal. Eu disse, olha, a influência espiritual para trabalhar, para nos desarticular, para nos impedir de passar a mensagem tão grande nas suas tentativas, e nós não podemos ceder. Nós passamos pela dificuldade e nós precisamos acreditar que a dificuldade vai surgir, mas com a convicção na fé e no apoio do Evangelho, nós podemos superar qualquer dificuldade. A mensagem vai ser passada. Porque todas as vezes que nós falamos de álcool, de drogas, sejam legais ou ilegais, nós sempre percebemos que muitas pessoas não gostam, sejam católicas, espíritas ou sem religião, muitas pessoas não gostam de ouvir, porque nesse momento tem buscado afogar suas frustrações e dificuldades no álcool, e isso é feito você matar a sede com a água do mar. Você não vai ficar saciado. Você vai ficar com mais sede ainda. E eu não estou aqui falando porque você toma uma taça de vinho, eu não estou falando nisso. Eu estou falando do excesso, do desequilíbrio, de diversas situações que muitas pessoas têm vivido. E a espiritualidade nos informa que os espíritos encarnados, que ainda se encontram no processo do vício, eles são convidados a adentrar nossos lares, nossas vidas, nossa casa mental, quando nós abrimos espaço para convidá-los através desse vício em nossas vidas. Quando eu vou me recolher ao álcool, ao fumo, às drogas, sejam legais ou ilegais, porque são drogas, essas entidades espirituais que desencarnaram no processo do vício só têm uma forma de saciar o vício que eles ainda vivem. É se conectando com aqueles que se entregam também ao processo do vício. Então, o encarnado passa a criar um link com o desencarnado. E é através desse link que o desencarnado começa a sentir os efeitos da droga, seja legal ou ilegal, que ele tanto sente falta ainda quando ele viveu aqui no corpo físico. E aí o que é que eu falo para você? Como esse processo é um ciclo vicioso? Porque muitas pessoas não percebem, mas hoje ela é instrumento desses espíritos, ela é vampirizada. Amanhã, ao desencarnar, ela vai para o mundo espiritual passar a tentar vampirizar também para saciar seu processo. Se você se encontra em uma condição semelhante a alguém que passa por esse processo de vício, você precisa buscar tratamento. E a casa espírita, associado ao tratamento médico, físico, tem como lhe auxiliar tranquilamente nesse processo. Você precisa buscar esse auxílio em sua vida, em sua alma, em seu coração.
A partir do momento que você, com muita fé e com muita força de vontade, você busca se libertar desse processo, você vai se desligando dessas entidades que não vão insistir em continuar com você. Por quê? Porque elas precisam de alguém que ofereçam aquilo que elas querem. Desde que você parou o vício, elas vão tentar insistir para que você retorne. Se você, através da sua convicção e do seu evangelho no seu coração, na busca da sua fé, seja a sua crença qual for, você conseguir se desconectar com essas entidades espirituais, você vai se sentir muito melhor, porque a partir do momento que você se linka com elas, através do processo da viciação, você passa para ela o que você sente do vício e elas passam para você muito do que elas sentem também. Aí você passa a exercer um processo de desequilíbrio. E você passa também a sofrer a influência maior dessas entidades espirituais. O exercício da prática do evangelho na sua prática. Por isso que nós falamos tanto do Lar de Clara. Às vezes, quando nós falamos no Lar de Clara, é porque o Lar de Clara é uma oportunidade que nós temos de conhecer uma instituição, e aqueles que não conhecem, precisam conhecer. Não é uma casa perfeita. É uma casa que tem suas dificuldades. Tem suas dificuldades porque todo trabalho humano, seja ele onde for, seja a casa espírita, seja a igreja católica, seja a igreja protestante evangélica, seja em qualquer lugar onde existe o ser humano, existem as dificuldades. Mas é uma casa que tem a busca da perspectiva de um trabalho de evangelização que nós nem imaginamos a perspectiva desse trabalho. E nós somos convidados a não permitir que esse trabalho se encerre. É esse o apelo que nós fazemos para que esse trabalho possa continuar. E esse trabalho pode continuar com a colaboração de cada um de nós, como um voluntário, como alguém que possa doar, como alguém que possa apadrinhar uma criança. Quem apadrinha uma criança? Apadrinha uma família, uma alma, um espírito. Nós nem imaginamos aquele espírito que nós estamos colaborando naquele instante. Pode ser alguém, e eu falo isso para vocês porque a nível espiritual nós já visualizamos muitas situações interessantes. Pessoas que você nem imagina que tem um compromisso e tem uma responsabilidade, e verdadeiramente você tem. E aí você colabora dentro do que você pode colaborar. E você diz, olha, eu não fui olhar aquela criança, eu não abracei, eu não beijei, mas você colaborou. E você é responsável por aquele trabalho de evangelização. E aquele trabalho de evangelização vai crescendo, vai crescendo. E quando ele surgir mais forte lá na frente, talvez você tenha dito, mas eu só colaborei um pouquinho. Mas você colaborou. Tem um tijolinho ali naquele trabalho espiritual que tem a sua assinatura. E é essa sua assinatura que tem uma importância muito grande junto a esse trabalho. E quando nós falamos desse trabalho, nós falamos de almas. Nós falamos de pessoas, de espíritos encarnados, desencarnados nos seus mais complexos processos. As pessoas chegam na casa espírita e percebam comigo essa equação. As pessoas chegam na casa espírita, às vezes, num processo de assédio muito grande. E elas têm assédios espirituais que às vezes a acompanham de séculos, de várias encarnações. Eu já vi casos de pessoas que estão envolvidas em processos de dependência química, que já vêm de 2, 3, 4, 5 reencarnações. E essas pessoas estão conectadas com entidades que as procuram e as encontram porque elas oferecem a essas entidades aquilo que as entidades querem. E essas pessoas, elas reencarnam, elas continuam com o processo do vício, os espíritos ligados a ela de outras vidas continuam buscando para continuar nesse processo de conexão, elas chegam na casa espírita para se tratar, vai para a desobsessão e esses espíritos são esclarecidos. Eles são esclarecidos, vão para o mundo espiritual, mas em algum momento esses espíritos precisam reencarnar. Quando esses espíritos reencarnam, eles precisam fundamentalmente, muito mais do que uma assistência puramente material. Eles precisam do Evangelho de Jesus em suas vidas. É essa perspectiva que nós encontramos em trabalhos como a Mansão do Caminho, lá em Salvador, com Divaldo. Em outras instituições maravilhosas que existem nesse país. Mas eu falo mais em especial do Lar de Clara, porque é um trabalho que nós acompanhamos mais de perto, com as famílias, com as crianças, com os pais. O processo de evangelização é complexo e nós não podemos nem imaginar e prever o avanço desse processo de evangelização. Uma criança evangelizada pode evangelizar toda uma família, toda uma cidade, todo um país. Pode ajudar amanhã a transformar o planeta. O convite que o Evangelho faz
em nossas vidas, quando Jesus nos diz: quem quiser seguir-me, carregue sua cruz e siga-me. Quem quiser conservar a vida, perdê-la-á. Jesus não está falando que você não deve buscar conservar a sua vida, você não deve buscar conservar a sua vida se afastando dos seus ensinamentos, se afastando do seu evangelho. E o seu evangelho nos ensina a conviver como verdadeiros irmãos e irmãs. Eu gostaria de encerrar esse nosso momento na tarde de hoje, que eu gostaria que fosse mais próximo aí com vocês, nos abraçando depois da reunião, sentindo aquele calor humano, mas isso vai chegar um momento. Vai chegar um momento em que nós vamos estabelecer esse momento da reunião na Casa Espírita, mas esse trabalho de palestras, de lives, é um trabalho que veio para ficar. E isso é o ensinamento que esse momento está nos trazendo. Esse momento está nos trazendo muitos ensinamentos. A natureza está agradecendo, a camada de ozônio está agradecendo, a poluição no planeta diminuiu, o petróleo teve saldo negativo na balança comercial. Você imagina que nós nunca imaginávamos viver uma situação dessa. Eu sei que tem muita dor e sofrimento, mas eu quero dizer uma coisa aqui para você. Só vai desencarnar quem precisar desencarnar. Porque não existe fatalidade nas leis divinas. Pessoas vão pegar o Covid, não vão nem sentir que pegaram. Pessoas vão pegar, vão ter um transtorno, sim. Pessoas vão sofrer, vão sofrer. Pessoas vão desencarnar, vão desencarnar. Nosso respeito, nossa solidariedade. Mas quem está desencarnando está muito assistido no mundo espiritual. Mas José não teve nem a oportunidade de enterrar, de olhar. É triste e lamentável. Mas olha, só está uma veste física que não tem muito valor ali. O espírito imortal permanece vivo. Permanece vivo e muito assistido. Mas todos nós precisamos ser responsáveis. Cuidar dos nossos velhinhos, das nossas velhinhas. Cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens. Cuidar. Se você perceber que você foi contaminado, você não tem o direito de contaminar ninguém. Porque se você é contaminado, tendo convicção que está contaminado, você contamina outras pessoas, você se torna responsável pelas dificuldades dessas pessoas, desde que você tenha essa consciência, desde que você saiba que você foi contaminado. Mas se você se cuida, faz a sua parte, confie no mundo espiritual, confie em Jesus, confie em Deus, tenha a convicção de que nós vamos sair desse processo melhor do que entramos. Nós vamos adentrar em uma humanidade onde o homem vai perceber que não é investir em armas, não é investir em violência, não é investir em armas de destruição em massa, ou seja, armas quais forem. Ele precisa investir em ciência, ele precisa investir em medicina, ele precisa agilizar e melhorar a qualidade de vida das pessoas em qualquer parte do planeta, porque qualquer pessoa em qualquer parte do planeta é nosso irmão, é nossa irmã. O vírus é chinês, não existe vírus chinês, não existe vírus brasileiro. A chikungunya não é um vírus brasileiro. Esse vírus não é chinês, não existe vírus americano, não existe gripe espanhola. O que existe é um vírus. E esse vírus, ele precisa ser vencido, ele é vencido pela humanidade. E ele só existe desde que ele não tenha sido criado em laboratório. Até agora, todas as pesquisas indicam que ele não foi criado em laboratório. Desde que ele não tenha sido criado em laboratório, ele é um vírus que é um adversário da humanidade, mas que é um instrumento da espiritualidade para um momento de transição que todos nós precisamos. E que todos nós vamos sair desse momento melhor do que entramos. E nós precisamos ter a convicção de que o mundo espiritual sempre nos ampara em nossas vidas. Eu quero falar para você que tenha fé, tenha confiança, que tudo isso vai passar. E quando isso passar, todos nós seremos pessoas diferentes. A pergunta que eu gostaria de deixar com você na tarde de hoje é: que pessoa você quer ser quando tudo isso passar? Você já está se programando? Você sabe quem vai ser você quando isso passar? Qual a pessoa que eu quero ser agora? O que é que eu estou aprendendo nesse momento? O que é que a vida está me ensinando? Quem passou por uma UTI sabe que não vai ser mais a mesma pessoa, porque vai dizer assim: eu recuperei minha vida. Eu vi naquele instante a vida se esvaindo, recebi uma nova oportunidade. Você que acompanhou o sofrimento de muitas famílias, e nós nos solidarizamos com todas essas famílias, mas você que acompanhou todos esses processos, você não pode ser mais você, ou o que você foi. Você vai ser alguém melhor. Você vai ser alguém que vai perceber que tudo isso aqui passa como um estalo.
De repente você está encarnado, de repente você está desencarnado. E a maior ilusão que nós temos no corpo físico é acreditar que parece que esse corpo físico é invencível. Esse corpo físico não é invencível. O espírito é imortal. Esse corpo físico é um instrumento do meu espírito para os momentos que eu vivo aqui no planeta. Mas esses momentos que eu vivo aqui no planeta, eu preciso oferecer a esse planeta, a essa vida, o que há de melhor em mim. E é esse convite que a espiritualidade nos faz nesse instante. Que todos nós que fazemos o Grupo Espírita Francisco de Assis, que todos nós que fazemos qualquer segmento cristão religioso, em qualquer casa espírita, em qualquer lugar, que nós possamos colaborar com as nossas casas espíritas, católicas, protestantes, com todas as casas cujo objetivo final é a evangelização do homem. E que, se você puder, conhecer um pouco do trabalho, do trabalho que se chama Lar de Clara, que você possa conhecer um pouquinho mais desse trabalho na internet, em alguns vídeos, em alguns trabalhos, você observar o sorriso daquelas crianças que recebem uma oportunidade diferente em suas vidas, que você possa trazer isso no seu coração e que aquele sorriso daquela criança possa iluminar sua vida nesse instante, que as bênçãos de Jesus nos iluminem a todos, muita paz para todos e todas.